Olá, povo de Deus, sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, primeira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 4, de 1 a 5 e o versículo 11, e Marcos 2, de 1 a 12. Irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido. Enquanto nós que acreditamos entramos no seu repouso. É assim como ele falou: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo. Pois em certos lugares assim falou do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E ainda novamente, não entrarão no meu repouso. Esforcemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. O autor da carta aos Hebreus continua refletindo o Salmo 95, que em versões antigas foi abrandado por causa de suas duras críticas contra Israel. E este salmo diz com clareza as recusas de Israel frente às ofertas de Javé para que andasse por bons caminhos. É forte a indicação da ira de Deus contra o povo que ouviu sua palavra, mas não a pôs em prática. A proclamação da palavra de nada lhes adiantou por não ter sido acompanhada da fé nos antepassados. Impressionante quantos textos do Primeiro Testamento denunciam a dicotomia na conduta de Israel, que ouvia a palavra, conhecia os mandamentos, mas levava uma vida alheia a tudo isso. E o outro tema do nosso texto é sobre o sétimo dia, entendido sempre como o sábado. O sábado, o dia do repouso, foi criado para evitar que a escravidão exaurisse a força e a fé dos filhos de Deus. Era importante fazer uma pausa para rever a própria vida à luz da palavra do Senhor. Por isso, acabava sendo um dia de dedicação ao Senhor. Porém, nem mesmo o sábado, o sétimo dia, era respeitado. Quem não respeita o dia do Senhor não entrará no repouso prometido por ele. O texto de hoje apresenta um apelo firme nesse propósito de respeito ao dia do Senhor contra toda a atitude de desobediência a Deus. Marcos 2, de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações?
O que é mais fácil, dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse então ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Essa narrativa de Marcos deixa mais explícita a pedagogia de Jesus do que o mesmo relato em outros evangelhos. Fica muito claro porque Jesus primeiro perdoa os pecados do paralítico e só depois o cura. Desta forma, esclarece que doença física e doença moral são coisas distintas. Perdoando o paralítico, mas o mantendo sem condições de se locomover, dava ocasião para ser acusado de blasfemo, pois quem não tem habilidade para caminhar é pecador. A lei do puro e do impuro classificava as pessoas e todos os enfermos, portadores de doença de pele, de alguma deficiência, tornando-os descartados de qualquer participação da vida social e religiosa. O impuro, para se tornar puro, tinha que ser curado e ainda assim fazer uma boa oferta no templo para que o sacrifício selasse sua nova condição perante as autoridades religiosas. A frase-chave do nosso texto de hoje é: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. Essa foi a motivação pedagógica da cura. Jesus curou não para ostentar o seu poder de cura, mas para revelar que podia reatar a pessoa com o Pai, perdoando-lhe o pecado. Porém, os mestres da lei e os doutores, que sabiam bem que esse poder de perdoar pecado era uma atribuição exclusiva de Deus, não podiam aceitar que Jesus também a usasse. E é assim que a cura serve de prova do poder de Jesus de perdoar pecados, pois Deus não ouviria um blasfemo. Outro dado importante do texto é a fé dos 4 homens amigos do paralítico, pois foi com isso que Jesus ficou admirado. A cura de alguém mediada pela fé de terceiros é mais raro, mas temos alguns casos nos evangelhos. A fé de uns pode ser a porta de salvação de outros. Percebemos, portanto, que uma ação de cura de Jesus tinha várias dimensões, mas era certo de que Jesus via a pessoa por inteiro. Sua ação libertadora era integral. Portanto, qualquer separação entre a ação de cura do corpo da ação de cura espiritual é profundamente artificial e não condiz com a prática de Jesus. Hoje, há tanta dificuldade para articular fé e compromisso, fé e ação concreta, fé e política. Mas com Jesus não era assim. Sua prática envolvia todas as dimensões que dizem respeito à pessoa humana, por inteiro. Um beijo no seu coração.